Fala, Shounens! Aqui é o Bruno e sejam muito bem-vindos ao Shonen YouTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. Hoje a gente vai falar de um absurdo que essa sociedade tem espalhado. Dragon Ball não tem história. Então, se você é como eu e acredita que Dragon Ball tem sim uma história, já deixa seu like no vídeo. Se você não acredita nisso, assiste esse vídeo até o final que eu vou te convencer o contrário. Se eu não te convencer, você comenta aí, né? Discorda de mim, explica por que você não concorda. Por favor, seja educado, né? É o mínimo que eu espero. Mas compartilhe aí com os amigos para ver o que eles acham também. É um assunto aí que geralmente gera bastante debate. Então, compartilha com a galera. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, @ShounenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Dá uma olhada nos links que eu estou deixando aqui embaixo. Tem muita coisa legal para vocês, é uma forma de vocês ajudarem o canal ajudar vocês também. Inclusive, passa na minha lojinha que eu estou deixando aí, onde vocês podem comprar, inclusive, mangás de Dragon Ball e outros produtos de Dragon Ball e animes e qualquer coisa. Vocês podem comprar qualquer coisa lá que tiver na loja. Enfim, vamos pro vídeo. Bom, foi disseminado aí, né? Muita gente comenta que Dragon Ball não tem uma história. E eu discordo. Você pode sim falar que a história de Dragon Ball é simples ou que tudo é feito para convergir nas lutinhas. Porque sim, Dragon Ball se tornou um anime de luta até meio que genérico. É tudo voltado para as coisas terminarem em luta. E ok, você está certo em achar isso. Mas você não pode se esquecer que, por exemplo, Dragon Ball é um anime que começou lá, o mangá no caso, né? Que é a história original de Dragon Ball. O primeiro foi lançado lá na década de 80, se eu não me engano, no início da década de 80. É de 84. O mangá de Dragon Ball originalmente, ele é de 84. Então, muita coisa de lá pra cá aconteceu. Então, muitas coisas que hoje você considera, tipo, repetitivas, todo mundo faz, na época nem todo mundo fazia. Muito pelo contrário. Dragon Ball criou padrões que foram seguidos depois. Mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. O primeiro ponto é que Dragon Ball, de fato, começa com uma história simples. Era uma aventura ali sobre as esferas do dragão, inspirado num romance, um conto chinês, né? A Jornada para o Oeste, Son Goku, né? Até o nome do mesmo protagonista, né? O Deus Macaco. E essa história era simples propositalmente, que é o estilo do autor, que tinha outras obras, como Dr. Slump, também é uma obra bem simples, porque assim você atrai um público maior. Mas tem elementos na história, como por exemplo os torneios de artes marciais, que são muito bem inseridos e não era um padrão da época. A partir daí, todos os animes shonen passaram a ter um torneio. Por quê? Dragon Ball executou muito bem esse recurso narrativo, digamos assim, porque além de promover entretenimento para quem está assistindo, né, que gosta de assistir lutas, você está estabelecendo como funcionam as técnicas, está apresentando os poderes dos personagens, estabelece rivalidades, você consegue fazer a história caminhar através disso. E Dragon Ball sempre fez isso muito bem, seja nos torneios do Dragon Ball clássico, seja no torneio do Cell, que valia, né, basicamente a existência da Terra, ou então o torneio do poder, que valia tudo, né? Valia a existência de universos inteiros. E temos, por exemplo, o arco dos androides, que na época, né, viagem no tempo, androides, que na verdade são ciborgues, bio-android, que o Cell é um bio-android, são elementos que não eram muito utilizados. E cara, a história do Trunks do futuro, você dizer que ele não tem história, cara, é um absurdo. Ele é um sobrevivente que veio de outra linha temporal pra... Cara, não, mano, aí eu não aceito. Ele é um sobrevivente que veio de uma linha temporal que lutava contra seres tecnológicos, tipo... Cara, por mais que você não goste da história, você não pode dizer que ela não está lá. Mas o mais emblemático pra mim é o arco dos Saiyajins e a saga Frieza. Toda a história que é construída naquele arco, desde a exploração das origens do Goku, a raça Saiyajin, inclusive uma coisa que o Akira faz muito bem é essa expansão do universo, criação de novas raças. A gente tem uma expansão ali da raça do Piccolo também, um pouco da origem dele do Kami-sama, né? A Nekuzen. Tem um imperador do universo, Frieza, toda a história de que os Saiyajins trabalhavam pro Frieza, o Frieza tinha medo de uma lenda dos Saiyajins.
os Saiyajins queriam se rebelar por orgulho, porque era uma raça guerreira. O Freeza exterminou todo mundo, mas o que foi dito foi que uma chuva de meteoros destruiu o planeta. O Goku foi um dos sobreviventes, o Vegeta outro sobrevivente. Então, cara, tem história. A história tá ali. A história não é ruim, pelo menos pra mim. Você pode discordar. Até aí tudo bem. Você tem todo o direito de não gostar da história de Dragon Ball, mas você não pode dizer que ela não tá lá. Uma coisa que é inegável é a importância que essa história, num todo, teve para a indústria de mangás. Muitas coisas que surgiram depois, talvez sem Dragon Ball não teriam acontecido, ou não teriam acontecido da forma como aconteceram. Porque foi o que eu falei antes, Dragon Ball estabeleceu muitos padrões, como o estilo de protagonista, um cara mais ingênuo, comilão, um anti-herói rival, torneios para estabelecer poderes e como funcionam técnicas, transformações, o protagonista sempre conseguindo uma transformação, um padrão que veio a partir de Dragon Ball também. Óbvio, tinham outros antes de Dragon Ball que faziam essas coisas também, mas eu acho que Dragon Ball foi sim um marco. Então eu acho muito importante respeitar a história de Dragon Ball. Óbvio, eu não acho que Dragon Ball é a melhor história de todas. Não acho que o mangá de Dragon Ball não é minha história favorita. É um dos meus mangás favoritos, mas analisando história, é um dos meus mangás e animes favoritos. Óbvio, tem toda uma nostalgia, eu cresci assistindo, mas como história, não tá entre as melhores que eu conheço. Eu não vou comparar a história de Dragon Ball com de Fullmetal Alchemist, por exemplo, ou com o mangá de Rurouni Kenshin, né, o Samurai X, ou Avatar, a Lenda de Aang, sabe? São outra história, literalmente. Mas enfim, eu acho que para os Battle Shonen, principalmente, Dragon Ball foi muito importante por estabelecer esses padrões, que essa injustiça do Dragon Ball não tem história, acabe por aqui. É sim uma história simples, o Akira geralmente não gosta de complicar, até para tornar a obra mais acessível. Eu acho que isso é até uma estratégia inteligente para o público que ele quer atingir. É um público que gosta de batalhas. Você tem um plano de fundo que é relativamente interessante, alguns momentos repetitivos, mas qualquer um consegue entender. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então, se você quiser mostrar para alguém que você acha que esse vídeo pode agregar em alguma coisa, ou para aquele seu amiguinho que fica falando que Dragon Ball não tem história, manda esse vídeo para ele. E é isso, não se esquece de me seguir nas redes sociais, @shoneyoutube, dá like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!